Essa aqui é a Bruna, a gente vai conversar aqui para contar um pouquinho da história dela, que tem um filho com autismo, portador de espectro autista. Hoje o filho dela está com 4 anos de idade, já faz 2 anos que está tendo tratamento multidisciplinar, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com fonoaudiólogo. Essa criança já teve uma evolução enorme com todo esse tratamento, com essa ajuda. E a ideia aqui é justamente a gente explicar como foi entender o problema para buscar uma solução, como foi conseguir esse diagnóstico fechado e principalmente como que foi arcar com esses custos, como que foi conseguido o plano de saúde, o fornecimento desse tratamento integral, quanto seria essa dificuldade. Vamos conversando aqui. Eu acho que o principal desse vídeo, o principal dessa conversa, é justamente levar a importância de ter esse tratamento, de ter esse tratamento integral, igual a gente estava conversando aqui, que a maioria das famílias, né, não sei nem se seria a maioria, mas um número bastante alto de famílias que têm crianças autistas com contato diário, acreditam que o simples amor que eles dão, que realmente é um amor excessivo, um amor incondicional mesmo, né, é suficiente para o tratamento. Né? E de fato ele precisa dessa ajuda profissional. Muito. Como que foi para você então identificar o autismo do seu filho? Então, o Arthur, desde muito pequeno, né, o mamar dele eu já achava diferença. E depois a gente vai vendo algumas coisinhas, só que a gente como mãe, é como você falou, no começo a gente fica aquela coisa, não é, né? A gente fica mas eu sempre ficava com um pezinho atrás. Perguntava pro pediatra, o pediatra falava normal, a fotógrafa dele, de quando ele era bebezinho lá, que a mês ela falava que ele era muito apático, que ele não sorria muito. E até minha mãe falava, ficava brava, né? Com a fotógrafa, falava pra ela, falava, Bruna, a fotógrafa falou isso. Eu falei, não é assim, mãe, é alguma coisa tem de diferente, porque eu via isso, né? E depois, conforme ele foi crescendo, ele andou na idade normal, sim, mas eu via que ele corria muito, pulava muito, tinha movimentos, tipo, iguais, né? Toda vez, se ele fosse correr em volta de uma cadeira, é sempre o mesmo tanto de vezes que ele corria em volta de uma cadeira. E isso foi me alertando. Eu chamava ele não atendia, então esse foi o primeiro passo que eu dei para identificar o que ele estava, pelo que ele estava passando. Eu via que ele estava com dificuldade, porque eu tive o meu mais velho e eu via que aquilo ali não era assim normal, né? Dentro das normalidades que uma criança deveria ter. A gente aí procurou, né, um tratamento. Na verdade, a gente foi para o pediatra. O pediatra, infelizmente, não está preparado para identificar isso numa criança. Por quê? Porque essas coisas são no dia a dia da mãe e do pai que vê o que está acontecendo com essa criança, né? A gente perguntou ao pediatra se ele via alguma coisa diferente. Ele falava, não, é coisa da sua cabeça. Falava, mas ele não está começando nem a falar, né? Que é normal, depois de 1 ano e pouquinho, a criança falar. E aí eu fui procurar, ele falou, não, depois dos 5, coisas de médico mais velho, depois dos 5 anos, se não falar, você procura ajuda. E aí eu comecei a pesquisar bastante, né? O que poderia acontecer o que era uma criança não falar entre 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, o que poderia ser. A gente já tinha visto alguns relatos de crianças autistas, foi aí que eu própria, né, que eu falei, ainda bem que eu tive esse olhar, né, esse olhar de falar, não, tem alguma coisa errada e eu vou procurar ajuda, porque é para ajudar ele essa ajuda, não é simplesmente por meu ego olhar ele e falar, ele fala, parece uma matraca falando, não era isso que eu queria que ele conseguisse viver nesse mundo, né? Sim, claro. Daí foi quando a gente procurou ajuda. Com que profissional? Com neuropediatra. Tá. Você mora numa cidade que tem uma clínica especializada em tratamento para autismo e essa clínica é extremamente completa.
Todos os Então, profissionais. no mesmo lugar da clínica já tem o neuropediatra que faz a prescrição de todo o tratamento e dentro da equipe já tem o TO, o fono, Psicólogo. a fisioterapia, o psicólogo, Isso. tudo junto. Tudo no mesmo Mas lugar. normalmente não é assim. Normalmente são... Antes de você achar essa clínica... Então, na verdade, quando eu fui procurar, eu tive a sorte, né? Eu, como mãe, tive a sorte de já ter essa clínica na cidade, né? Tá. Mas como várias outras mães relatam, que às vezes não encontram, né? Encontram um aqui, outro em outra cidade e por aí vai, né? Eu tive a sorte de ter tudo no mesmo local. Não, é importante só deixar claro aqui que, claro que esse vídeo é totalmente informativo, né? E embaixo desse vídeo vai ter um botão que leva para uma página que estão todas as informações específicas para conseguir esses diagnósticos. O principal para a gente comprovar a necessidade de um tratamento para uma criança autista e a urgência do fornecimento desse por parte de um plano de saúde ou mesmo por parte do Estado é ter esse diagnóstico englobando todos esses profissionais, porque você precisa do tratamento integral. Você não pode ter um tratamento só do pediatra, você não pode ter um tratamento só da psicóloga. Você precisa ter um tratamento para que tenha eficácia na criança e tenha essa melhora, você precisa estar tudo em conjunto, tanto o psicólogo, aí o psicólogo tem toda a equipe dele, dos ATs, né, dos assistentes terapêuticos, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, e em conjunto com a pediatra, para poder ver quantas horas de cada especialidade ele está precisando. O Arthur foi um processo, né? Ele foi com 2 anos e 2 meses. Depois que passei na neuro, que eu já fui direto na neuro, tem mães que não procuram uma neuro, procura primeiro uma fono ou procura primeiro um psicólogo para ver o que está acontecendo com a criança. Às vezes não é na área especializada e também dá um atraso aí nesse tratamento da criança, né? O Arthur foi muito cedo, então o Arthur teve muito desenvolvimento, né, dele por conta de ter ido muito cedo. Então depois que ele passou primeiro com a neuro, aí depois ela encaminhou para fazer as avaliações com a psicóloga, com a físio, com a TO e com a fono. Então foi os 4 profissionais que ela me indicou. A físio liberou ele, né, na primeira, as outras já foram dando as horas, o que precisaria do Arthur para estimulação, para depois identificar o que realmente o Arthur tinha. Você, Bruna, fez um processo judicial. Sim. Através desse processo judicial, você conseguiu o fornecimento integral do plano de saúde. Sim. Então, hoje você não tem custo nenhum com esse tratamento para poder ter o tratamento mais completo possível. Sim. Em algum momento você teve custo? No começo, eu procurei, né, a Unimed para saber onde teria esse tratamento, onde eu podia procurar esse auxílio. Eu já pagava a Unimed para ele, porém, eu fui lá e não tinha. Neuro era só fora da cidade e pra gente era muito difícil, porque o Arthur não conseguia ficar muito tempo dentro de um carro. Então ele chorava muito e era muito estressante para ele. Então a gente optou por fazer no particular, porque não tinha no plano. Certo. E depois disso a gente continuou indo atrás, eles reembolsavam muito pouquinho e a gente acabou nem pedindo esse reembolso, né? O que eu acho que eu deveria ter feito, mas não fiz. Certo. Daí a gente pagou por um período, quase um ano a gente pagou porque ele entrou com 2 anos e 2 meses, e quando ele fez 3 anos que eu fui atrás de vocês pra gente poder entrar com o processo judicial. Não sei se foi o seu caso, mas eu acho que é interessante a gente ir colocando aqui para esclarecimento. Existem algumas negativas que o plano de saúde dá para não fornecer esse tipo de tratamento. Então, a primeira de todas é essa que você acabou de falar. Eles oferecem um reembolso de cada sessão que você faz, limitada a quantidade que eles vão querer fornecer no seu plano, e esse reembolso é mínimo, perto do gasto que você vai ter, mas é uma estratégia que eles usam para dizer que não estão negando o tratamento, certo? Então, o simples fato de não existir um fornecimento integral é uma negativa de tratamento, certo? Está afastando vocês do acesso ao tratamento que seu filho precisa. Sim. Um dos argumentos mais usados também pelos planos de saúde é dizer que a doença é pré-existente.
certo? Eles falam assim, não, o seu filho já tinha essa doença antes de você contratar o plano de saúde, certo? Que é um verdadeiro absurdo. No seu caso, por exemplo, ele foi diagnosticado com 2 anos de idade. Como é que você vai poder macular uma contratação de um plano de saúde antes disso? E mesmo que você tenha contratado o plano de saúde após ter sido diagnosticado, a partir do momento que você percebe que vai precisar de uma atenção maior, nada mais lógico do que você buscar um plano de saúde para garantir a necessidade dele, certo? Então, quando você tem uma negativa de um plano de saúde dizendo que não pode fornecer o seu tratamento por conta de ser uma doença pré-existente, isso também não pode ser aceitado, não pode ser aceito e judicialmente consegue-se quebrar esse argumento. Por quê? Porque a gente vai comprovar que a necessidade do tratamento dessa criança e a urgência do início do tratamento e a urgência da continuidade desse tratamento é muito maior do que o argumento do plano de saúde de ser uma doença pré-existente e afastar isso do paciente. Então você não tem cabimento nenhum, não tem sentido nenhum você ter um plano de saúde se você não pode usar esse plano de saúde para o tratamento que você mais está precisando. E a campeã de todas as justificativas é dizer que o espectro autismo não está incluído no rol da ANS. Então que essa terapia não pode ser incluída no plano de saúde porque não está no rol da ANS. Esse é o mais absurdo, para não falar outra coisa, dos argumentos. Por quê? Que o autismo não é considerado uma doença até pode ser aceito. Que o autismo é considerado uma terapia que você precisa fazer continuamente para melhorar e evoluir a criança até pode ser aceito. Agora, que é necessário cuidados especiais é inegável. É indiscutível. Com certeza. Então, a partir do momento que o seu filho está precisando de terapia ocupacional, está precisando de tantas horas por dia ou tantas horas por semana de um psicólogo, está precisando fazer um acompanhamento com uma fono, está precisando de fisioterapia, está precisando fazer muito mais do que uma consulta mensal com um pediatra, certo? Então, isso tem que ser coberto pelo plano de saúde. Com certeza. Porque caso não seja coberto, você não vai ter acesso. A gente tem relatos de tratamentos integrais desses que chegam a custar de 10 a 15 mil reais mensais. Então você não vai ter acesso a esse tratamento, porque dificilmente vai ter condições de pagar isso todo mês. Pode ser que pague um mês, pode ser que pague 2, mas não vai conseguir dar essa continuidade do que o tratamento exige. E o seu filho vai ter complicações muito maiores. Então, se você colocar isso numa balança, o que você vai ser prejudicado em não fazer o tratamento e o que o plano de saúde vai ser prejudicado em pagar esse tratamento, não tem comparação. Sim, até quando a gente procurou, a gente estava pagando pelo bolso, a gente não conseguia fazer tudo o que era proposto pela doutora no caso. O que aconteceu? O Arthur ele estava evoluindo? Estava, mas muito lento. Tanto é que agora, depois de quase 2 anos que a gente está nesse tratamento, o Arthur já recebeu até alta, algumas altas, que foi a da fono, diminuiu um pouquinho as terapias com a psicóloga. Então, a gente teve um grande ganho, depois que a gente começou a fazer esse intensivo, depois que a gente ganhou certinho. E daí ele teve assim, a gente fala até assim, brinca em casa, fala assim, a outra criança. Porque até então, quando a gente estava limitado naquilo que a gente estava fazendo, porque a gente não tinha condições de fazer mais, mesmo que tivesse recebido esse reembolso, a gente não ia ter condições de fazer todo o tratamento, porque a gente como se diz, o tratamento ele fica muito caro, muitíssimo caro. Sim. Perto das condições da gente. Então, foi assim uma coisa assim que eu falei, ele se transformou depois desse tratamento. Falar que não tem como, não tem uma melhora, mentira. E a evolução do tratamento é nítida. Eu tenho uma amiga, que eu até conto essa história nos vídeos, eu tenho uma amiga que tem um filho que é diagnosticado com autismo. A criança já é até mais velha, a criança acho que hoje está com seus 12, 14 anos, se não me engano. E ela se enquadra nessa maioria que acredita que o tratamento que ela dá em casa é o melhor possível. Então ela ainda acredita que um terapeuta ocupacional não vai fazer o que ela consegue fazer. Que a criança não vai aceitar essa pessoa que está fora da rotina dela e que ela vai conseguir dar esse tratamento melhor do que um profissional. Nós em casa podemos, claro, melhorar muito a vida dos nossos filhos. Porém,
Se juntar dois profissionais, que é o da área sentimental, que é a parte afetiva da criança, com um profissional da área da saúde, a evolução é muito grande mesmo. Muito legal. Aí agora também é interessante falar da parte evolutiva do tratamento, né? O que mudou depois. Agora ele com 4 anos ele começou a frequentar a escolinha. Está frequentando a escola. E na escolinha você conseguiu também o acompanhante pedagogo. Sim. Por meio judicial também, né? Porque aqui na minha cidade eles não disponibilizam, né, um profissional nessa área. E daí a gente entrou, né, junto com também no processo, né, no mesmo processo, a gente pediu esse auxiliar para ele, que ele de início ele estava precisando bastante, né? Tá. Que foi um pouquinho excluído da escola e estava acabando ficando longe das outras crianças, então ele estava acabando ficando separadinho das outras crianças. E isso já melhorou, também a gente já vê que está tendo uma evolução maior, né? Legal. Depois nessa área escolar dele. Que isso também deve ser fornecido pelo plano de saúde, e caso o assistente pedagogo não seja fornecido pelo plano de saúde, que já aconteceu em diversos processos, é possível conseguir direto da prefeitura. O meu no caso teve uma ação à parte, né? Foi pela então, prefeitura. É uma ação que entra contra o município que você mora, para a Secretaria de Ensino fornecer esse profissional. Sim, que aqui na minha cidade ainda é muito limitado, né? Eles não têm essa informação de que é obrigatório para uma criança ter um auxiliar dentro da sala de aula, né? Em outras cidades da região até tem, mas aqui ainda tá meio bloqueado isso ainda para acesso para as crianças, né? Legal. Bom, agora só para ir finalizando o vídeo aqui, queria falar um pouquinho do seu processo específico. Quanto tempo demorou para você conseguir o fornecimento integral do seu tratamento desde quando a gente entrou com o processo? Então, eu entrei com o processo, depois de 5 dias a gente já tinha ganhado. Tá. Só que demorou mais, acho que 15 dias para começar a me reembolsar com o tratamento. Tá. Então, o que é legal em explicar aqui? Quando você tem um diagnóstico fechado, igual o que você tinha, com o laudo da pediatra, da neuropediatra, um laudo da fono, um laudo da físio, um laudo do terapeuta ocupacional, um laudo do psicólogo, enfim, quando está tudo fechadinho, tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo completo, é muito difícil a gente ter algum problema judicial. Sim. Porque a hora que a gente comprova para o juiz que existe essa necessidade, e essa necessidade está amplamente coberta com todos os laudos, não é só de um profissional, são de todos os que vão fazer o acompanhamento, a gente sana esse problema da necessidade. Sim. E demonstrando que existe um acompanhamento, que existe uma frequência, a gente mostra a urgência disso começar e disso ser contínuo. Então, demonstrando a necessidade, a urgência, com todos os documentos completos, a chance dessa ação demorar, a chance desse fornecimento não sair é muito pequena. Certo? No seu caso, demorou 5 dias. Né? A gente já teve casos de ações que saíram no mesmo dia, como também já tivemos casos de ações que demoram um pouquinho mais, que o juiz ele entende que deve esperar a defesa do plano de saúde para poder ver se precisa, que a gente também consegue reverter isso através de recurso ou simplesmente demonstrando que a urgência não pode esperar, certo? Sim. Então esse é o primeiro ponto. Você falou que o seu demorou 15 dias depois que saiu a liminar. Isso é uma outra coisa que é extremamente importante, está bem amparado. Demorou 15 dias porque a gente conseguiu que o juiz estipulasse uma multa. Porque se a gente não consegue que doa no plano de saúde, se a gente não consegue demonstrar para o plano de saúde que vai ser mais caro ele não fornecer do que ele fornecer, a enrolação vai até eles conseguirem levar para poder não pagar. Querendo ou não, é um tratamento de 10 mil reais. Sim. Então o plano de saúde ele não quer gastar esses 10 mil reais. Ele quer a todo custo demonstrar que não precisa desse tratamento e demonstrar de alguma forma que ele não é obrigado a pagar esse tratamento.
certo? Então é uma luta constante, mesmo depois que ganha a liminar, para a gente ficar derrubando as teses do plano de saúde para tentar reverter essas liminares. Mas o ponto que eu quero levar aqui é que esse tratamento sai rápido. Sai. O ponto que eu quero levar aqui é que quanto mais tempo você demorar, pior é para a evolução da criança, certo? E o principal que é importantíssimo lembrar hoje, o momento que a gente vive é um momento de concessões judiciais. Sim. É o momento que a grande maioria dos juízes e dos desembargadores que julgam a segunda instância entendem que esses tratamentos devem ser fornecidos, certo? Não estou dizendo que existe um prazo ou uma lei que vai mudar ou alguma coisa que possa mudar. O que eu quero dizer é que isso é muito instável. Sim. A qualquer momento pode ser que seja levantada uma tese de que esses tratamentos estão dando prejuízos para os planos de saúde e os juízes vão começar a segurar esses tratamentos, vão começar a não dar mais. Então é o momento de aproveitar esse momento jurídico, é o momento de não ficar refém das maiores justificativas dos planos de saúde. Quanto antes fizer um tratamento numa criança, é que nem eu falo, o Arthur foi muito cedo, então ele está um desenvolvimento muito legal. Agora tem crianças que com 7 anos ainda não tem esse tratamento. Então o que os pais me falam, nossa, meu filho está sem tratamento, a gente vê nitidamente que a criança está com prejuízo, às vezes é o mesmo grau, às vezes é o nível, né, do Arthur, e eu falo, o prejuízo está muito maior, porque não começou cedo. Mas o quanto antes, se essa mãe começar, ela fala, mas já tem 7 anos. Não importa, tem que começar. Tem que dar porque rotina, né? é muito rápido, assim, a gente viu no Arthur, assim, que foi rápido até esse ganho, só que uma criança de 7 anos é um pouco mais lento do que uma criança de 2 anos, que começou com 2 anos. Então, quanto antes fizer, é o melhor, né? É o melhor para essa criança ganhar uma independência, ou mesmo que ele já foi independente, porque tem crianças que já são independentes, mas na área social da criança está muito prejudicada, então é muito importante começar bem antes. Bruno, eu acho que a gente falou bastante coisa, espero que a gente consiga atingir muitas pessoas que precisem desse tratamento e que por conta desse vídeo a gente consiga levar essa mensagem e consiga com que diversas famílias comecem esse tratamento o quanto antes para ajudar o máximo de crianças possíveis e o máximo de pessoas necessitadas possíveis. Como eu já falei durante o vídeo, embaixo desse vídeo tem um botãozinho Saiba Mais. Você clicando nesse botão, você vai ser direcionado para uma página. Nessa página a gente colocou os principais profissionais que você precisa buscar para fechar o diagnóstico, as principais negativas do plano de saúde em fornecer esses tratamentos, e nessa página tem também um botão onde você pode solicitar uma conversa conosco, uma conversa com a minha equipe, para analisar o seu caso específico. Então, mais uma vez, obrigado, Bruna. Espero que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Clica no botão Saiba Mais e vamos começar a entender o seu caso específico.